Olá, pessoal, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um sábado cultural aqui do nosso programa da Academia Cruzeirense de Letras. Eu sou Mônica Barcelos e hoje eu vou estar com vocês aqui para a gente fazer um bate-papo cultural com um olhar mais humanizado, um olhar mais feminino, pela visão de Mônica Barcelos. Eu desejo colaborar com a manhã de vocês e que vocês possam colaborar também com o meu trabalho, tá? Então vem com a gente, fica comigo até o final, que hoje tem muita coisa bacana. Nós vamos ter sorteio de brindes, uma caneca da Academia Cruzeirense de Letras, vamos ter sorteio também de um chaveiro, um mimo, que é muito fofo, eu já tenho o meu, que será sorteado aqui para o público que vai estar participando. Então eu quero convidar vocês a ficar até o final, porque tem muita coisa interessante que vai acontecer por aqui. Bem, pessoal, hoje eu estou num cenário aqui um pouco especial. Eu estou em uma biblioteca, na verdade é um espaço de leitura do Tiro de Guerra, aqui da cidade de Pedro Afonso, a cidade que eu estou a trabalhar. E nós viemos, eu e meu esposo, né, nós viemos aqui para fazer o desenvolvimento de um projeto, né, da carreira dele, e eu junto, e não poderia deixar de trazer a cultura junto de nós. Então eu estou aqui nesse espaço, deixa eu estar mostrando para vocês um pouquinho. Olha, esse espaço é um espaço bem enriquecedor aqui de cultura, de literatura, para os moradores da cidade de Pedro Afonso e região, que adentrem aqui o nosso tiro de guerra. E por que eu estou aqui hoje? Porque eu queria mostrar que os acervos que fazem parte do nosso espaço, todos eles foram doados, e um dos primeiros livros a serem doados foi da Academia Cruzeirense de Letras, né? Na verdade, foram os membros da academia que fizeram essa doação, e outros amigos de Brasília também, quando nós viemos aqui para essa cidade do interior do Tocantins, e assim foi dando forma a esse espaço chamado Espaço Leitura, um olhar além do horizonte. Então eu quero agradecer a todos que participaram de doações de livros, não só de Brasília, mas aqui da comunidade também. E hoje nosso acervo tem aproximadamente 700 livros. Mas bem, pessoal, eu como uma boa ativista, né, que eu busco pela história do contexto da mulher, da participação dessa mulher de forma ativa na comunidade, na sociedade, eu hoje estou trazendo um tema no qual vai ser bastante pertinente. A gente vai falar um pouquinho das mulheres que marcaram história no nosso Brasil, na nossa sociedade, e que contribuíram enriquecedoramente de forma para a literatura do nosso Brasil, do nosso país e por mundo afora, que marcaram a sua história realmente como mulheres que fizeram a diferença no tempo que elas vivenciaram, que elas viveram. Olá, Mauro, seja bem-vindo, um abraço, querido. Já passei aqui, ó, que teremos sorteios, bastante coisa interessante, e que bom que você está aqui vindo. Então, meus amigos, eu quero começar a nossa manhã de hoje falando um pouco desse momento que nós estamos vivenciando, que é essa questão da pandemia também, tempos de Covid, e nós não podemos esquecer o cenário feminino dentro desse contexto, né? Eu participei recentemente de uma semana, que foram, na verdade, 10 dias de trabalho, de ativismo contra a violência doméstica em tempo de Covid. E esse tocante da mulher, ela vem sempre falando muito forte dentro do meu eu. Então, todas as vezes que eu posso partilhar, que eu posso trabalhar, apoiar campanhas, eu sempre estou nesse movimento. Então, hoje eu estou trazendo aqui para a nossa manhã cultural de hoje, esse apanhado, esse olhar, esse cenário da mulher nesse tempo, barra questão da história dessa mulher, do feminino dentro do nosso contexto, da nossa sociedade. Bom dia, Mauro, seja bem-vindo. Então, eu gostaria de falar um pouquinho, né, na nossa introdução, antes da gente propriamente dito entrar na história das nossas queridas mulheres, falar um pouquinho sobre a questão do sexismo, feminismo, a questão do machismo, né? E o feminino. Ainda se tem muitas dúvidas e muitas críticas e muitas conclusões sobre esse assunto.
E eu quero só pegar aqui essas 3 etapas para que a gente possa fazer uma sensibilização das informações, porque muito se é falado e muitas das vezes se é misturado esses assuntos, né? Então eu gostaria de falar a questão assim principalmente começando pelo machismo, definitivamente, o que seria isso? Que é um termo, né, de estúpida de existência, infelizmente, é muito utilizado ainda na nossa sociedade. E o conceito básico do machismo é tudo que seja oriundo do masculino supervalorizado, tá? Então eu quero assim trazer todas as vezes que eu valorizo só o segmento do homem masculino, eu tenho esse apanhado, eu tenho esse cenário um pouco machista. E caminhando agora para falando um pouco da questão do sexismo, a raiz dessa palavra do sexismo, ele vem de um estrangeiro e que compreende porque confunde muitas vezes com a questão do sexo, né? E é um significado dessa palavra que é a discriminação do preconceito por algumas pessoas em relação ao sexo oposto. Ou seja, todas as vezes que eu tenho uma mulher e eu tenho essa ignorância por ela ser mulher, eu tenho essa questão do sexismo em si, né? A gente vê muito isso sobre a questão de formas depreciativas, quando se coloca, às vezes, algumas injúrias, algumas colocações para se ofender uma mulher que esteja fazendo algo que seja dito como errado ou avaliado, não de forma tão apreciativa. Então, as pessoas usam muito desse comportamento sexista para depreciar o espaço que aquela mulher tomou, seja ele positivo ou seja ele negativo. Então, assim, a gente percebe que todas as vezes que a gente fala de um extremo, esse extremo, ele nunca é saudável, né? E a gente fala sobre a questão da misoginia, que ela mata, tá? É uma palavra que vem do grego também, que significa ódio. É ódio das pessoas do simplesmente por ela ser feminina, por ela ser mulher, ou por ela ter um pensamento, né, com cunho feminino, né, desculpa, melhor dizendo. E o que a gente percebe? Que todas as vezes que há um desprezo contra as mulheres, isso alavanca e alimenta um ódio em cima daquela questão da avaliação sexual, né, daquele espaço daquela mulher, daquele feminino. E é isso que a gente acaba vendo nas violências, nos crimes que são cometidos, não só de tiragem de vida, mas de agressões. E lembrando, faço lembrar que toda agressão, ela é uma agressão, independente se ela seja agressão física, agressão verbal, agressão moral, né? Então, todas as vezes que eu provoco algo que agride ou denigre a imagem do outro, é um tipo de agressão. Então, meus amigos, eu quero trazer, minhas amigas, né? Eu quero trazer aqui a história de mulheres que superaram todas essas bem lá atrás e elas conseguiram marcar a época, elas conseguiram colocar o seu trabalho à frente de qualquer dificuldade e elas mostraram que elas são capazes, tá? Então, eu estou trazendo aqui mulheres que elas atravessaram, elas foram além, elas foram acima da média do que se era esperado, do que se era falado, do que se era dito e pautado para elas. Então vamos lá. Então esse momento aí do machismo, sexismo, do feminino, a gente fez só uma introdução para que a gente pudesse entrar agora na história dessas mulheres que marcaram época. Meus amigos, se vocês quiserem também deixar comentário, fiquem à vontade, tá? E a gente vai dialogando aqui. Tudo bem? Então me ouvindo bem? Qualquer coisa, manda aí uma mensagenzinha também que eu ajusto aqui a minha câmera, o meu áudio. Deixa eu só beber uma aguinha, porque eu falei bastante agora. Deixa aqui abrir o meu arquivo que eu trouxe para que eu possa compartilhar com vocês esse conteúdo muito interessante que fala das mulheres, nossas queridas mulheres que marcaram época. Bem, eu trouxe aqui, gente, a história de 8 mulheres que fizeram sucesso
E essas mulheres, eu tive a oportunidade de um tempo atrás fazer um áudio falando sobre a história de cada uma delas. Então, se alguém se interessar também, pode estar indo lá no meu Instagram, no meu Facebook, Coach Mônica Barcelos, e lá no Instagram, Mônica Barcelos Oficial, que eu tenho esse material de áudio gravado. Então, é muito enriquecedor e vale muito a pena. Principalmente para aquelas pessoas que querem mostrar para as crianças, né, com esse cunho, com esse olhar do desenvolvimento feminino dentro da cultura, da literatura, para que as moças, os rapazes, os jovens conheçam as mulheres que fizeram história. E isso não é um preconceito contra os homens, não, ao contrário, homens, nós precisamos de vocês, mas é porque muitas das vezes se é falado as histórias dos homens, né? E poucos são ditos as histórias que as mulheres marcaram, as histórias que as mulheres fizeram. Então eu começo aqui hoje com a nossa querida Chiquinha Gonzaga. A Chiquinha Gonzaga foi a primeira maestrina brasileira. É isso aí. Francisca de Virgem Neves Gonzaga, conhecida como Chiquinha Gonzaga, nasceu no Rio de Janeiro. Era neta de escravos. Seu pai a casou quando tinha 16 anos, mas ela se revoltou contra os maus tratos do marido e o abandonou. Gente, imagina isso para aquela época. Um escândalo para a sociedade, né? Ela ter tido a coragem de ter abandonado o marido porque ele a agredia. E ela era pianista, autodidata, passou a compor obras e chamar a atenção de produtores da época. E em 1884, ela estrela a ópera A Corte na Roça, sob sua regência, e isso a tornou a primeira maestrina brasileira. Agora vocês imaginam, uma mulher que abandonou seu lar pelos maus tratos do marido. Naquela época, 1884, as mulheres realmente elas eram pouco valorizadas nas sociedades. E foi um escândalo. Você imagina como essa mulher sofreu discriminação, vários maus tratos, a questão das agressividades em relação à questão de tratamentos. Então, assim, não foi fácil, né? Então, eu acho que ela não poderia faltar aqui na nossa manhã de hoje. E dando continuidade, que aqui se fala que do mesmo modo que ela se engajava na luta contra a escravidão, Chiquinha Gonzaga, ela teve os direitos autorais femininos. Ela buscava esse espaço, porque ela colocava a evidência da mulher, só que pela sociedade não reconhecer e não valorizar as mulheres, não reconhecia que essas mulheres eram donas das obras. Então ela era ativista, além da escravidão, do tema da escravidão, ela era ativista para que as mulheres fossem reconhecidas pelos seus feitos, pelos seus trabalhos, e tivessem um reconhecimento louvável, assim como suas obras eram magníficas. E ela recusa a publicar a sua partitura sob pseudônimo, porque foi proposto isso para ela na época, que ela tivesse um pseudônimo masculino para que ela colocasse em prática a obra que ela criou, né? Então ela escandaliza nesse momento com ela negar a todas as regras que a sociedade colocava naquela época e com a sua vida amorosa chocante para os padrões da época, porque uma mulher que era separada, ela era dita como a reclusa, nem na rua saía. Então ela não, ela quis ser feliz, ela colocou a sua obra em prática, ela colocou as suas ideias revolucionárias em relação ao comportamento feminino e ela buscou a felicidade, porque desde sempre muitos falam que a mulher, para ser bem realizada, ela não pode estar bem realizada amorosamente ou emocionalmente, é uma mulher fria, nada disso, gente. Chiquinha Gonzaga já traz essa história aqui pra gente, o amor faz tão bem quanto o trabalho bem sucedido. E ela veio a ser precursora das marchinhas de carnaval com os temas Lua Branca e O Abre Alas, que eu quero passar, que até hoje faz sucesso nos carnavais, nas marchinhas, né, nos blocos de ruas que a gente vê. Deixou mais de 2.000 composições, e dentre as quais se destacam o Corta Jaca,
atraente, além de já citadas, né, Abre Alas e outras obras que foram ditas, escritas por ela também. E o dia do seu nascimento foi 17 de outubro e foi declarado o Dia Nacional da Música Popular Brasileira em 2012. Ou seja, lá desde 1884, ela já vem trabalhando. Em 2012, no outro século, foi reconhecida como, no dia 17 de outubro, o Dia Nacional da Música Popular Brasileira. Agora diz pra mim se ela não marcou época, Chiquinha Gonzaga. Gente, é fantástica. Inclusive, eu sou fã e escolhi ela para ser minha patrona, né? De quando a nossa querida ACL reconhecer algumas novidades que estão aí dos componentes beneméritos, né, das pessoas que ainda não têm obras poéticas, mas assim como obras técnicas como eu tenho, pessoas que possam ter um patrono e levar à frente o nome deles, com seus trabalhos, né? Então, assim, eu escolhi Chiquinha Gonzaga e eu tenho um carinho muito grande por ela. Olá, Rafael, tô vendo que você chegou, seja bem-vindo, querido. O Pietro também, bom dia, muito obrigada. Vocês sempre à frente aí dos trabalhos da academia. E olha, vocês chegaram agora, mas eu abri o nosso vídeo falando que esse espaço aqui atrás é um espaço feito com obras que foram doadas pela CL, tá? Aqui eu estou hoje na biblioteca, no nosso espaço leitura, ó, que hoje a gente está com quase 700 livros catalogados, doados pela comunidade. E aqui atrás tem livros da ACL. Foram os primeiros livros, junto com de outros amigos que vieram de doações aí de Brasília, que estão fazendo parte agora do nosso acervo aqui. Então, amigos, dando continuidade aqui, eu trago também uma outra mulher forte para nossa época que marcou história. Essa não marcou história somente na parte da escrita, para ser lembrada e ser estudada, né? É uma mulher negra e ela marcou história na parte da educação, gente. Eu vou falar sobre ela. Ela é Enedina Alves Marques, a primeira engenheira civil do nosso Brasil. Em 1913 que ela nasceu e ela se foi em 1981. É uma mulher negra, paranaense, e a gente vai saber um pouquinho dessa história agora dela. Se ainda causa estranheza de uma mulher seguir a carreira de engenharia nos dias de hoje, imagina na década de 40. Enedina Alves Marques, nascida em Curitiba, foi professora de matemática, ingressou na Universidade Federal do Paraná e em 1940 teve que conciliar o trabalho e os estudos. Enedina era uma mulher negra e ela já era uma mulher revolucionária para aquela época, escolheu a carreira de professora, mas ela sempre teve um sonho pela engenharia. Ela foi a primeira mulher negra no Brasil a se formar como engenheira e a primeira mulher a concluir o curso na Universidade Paranaense. Olha que bacana. Eu não poderia também deixar, né, de estar aqui hoje, na nossa manhã de hoje. Ela reuniu esforços e eles foram recompensados, pois quando terminou o curso, ela trabalhou no Departamento Estadual de Águas e Energia Elétrica do Paraná. Olha que bacana, ela conseguiu empregar sua formação. E isso foi muito interessante porque ela fez parte da equipe de engenheiros que atuou na construção da usina hidrelétrica lá de Capivari, de Cachoeiras, lá no Paraná. Então, olha que bacana, ela conseguiu se formar como ela queria, ela conseguiu colocar em prática e ela foi reconhecida pelo corpo de engenheiros que fizeram parte da construção de uma hidrelétrica que existe até hoje. Então, ela participou ativamente na construção do desenvolvimento da mulher dentro do espaço educacional, do desenvolvimento da mulher no espaço da construção civil. E ela também foi responsável pela construção da Casa do Estudante Universitário lá no Paraná, que foi o Colégio Estadual do Paraná, que até hoje ele funciona e ambos estão em Curitiba. Então, ou seja, o legado dela transcendeu não só como professora,
mas como engenheira e como mulher, né? Então isso é uma coisa que eu sempre falo, que antes de nós estarmos aqui, muitas mulheres tiveram coragem, né? Elas começaram a mapear, vamos dizer, o possível caminho para que a gente pudesse caminhar. Então, eu convido as mulheres que elas não desistem, tá? Continuem a luta, não é fácil, mas a recompensa vale a pena. E a Enilde, a Enedina, desculpa falando, ela, esse espaço do Colégio Estadual do Paraná, atualmente, ele tem esse nome, né, desculpa, além do colégio, do Colégio Estadual do Paraná, que ela fez parte, existe um espaço que tem o nome dela, que leva o nome dela, e é um Instituto de Mulheres Negras de Maringá. Então, assim, ela contribuiu e o Estado, a cidade, né, reconheceu o feito dela, o trabalho dela, e hoje existe um Instituto de Mulheres para Mulheres Negras lá de Maringá, que usa o nome dela como referência. Então, ou seja, realmente ela marcou a época e deixou o seu legado para todos nós da sociedade. Bacana, né? Pessoal, se vocês quiserem comentar algo aqui, fiquem à vontade, tá? Estou trazendo aqui também para nós uma mulher que combateu bravamente os direitos da criança através da pastoral da criança. Eu vou falar agora da Zilda Arnes. Zilda Arnes foi fundadora da pastoral da criança, uma brasileira, e isso enche nosso coração de orgulho, porque muito se fala, e eu participo muito assim de fóruns, né? Eu participo bastante de rodas, diálogos, e se é falado, e eu vejo isso na prática, a mulher, quando ela decide sair da sua casa para ela ir à frente de uma bandeira, ela não conquista apenas uma bandeira, ela atinge outras esferas da sociedade, porque muitas vezes essa mulher, ela não é só filha de alguém, ela é esposa de alguém, ela é mãe de alguém, não, essa mulher, ela está integrada à sociedade, então ela tem esse olhar feminino, ela tem esse olhar humanizado, né? Então a gente percebe que muitas das vezes os raios que atingem vão muito além do que aquela bandeira que ela no primeiro momento fincou. Então assim, eu quero trazer essa nossa querida Zilda Arnes, que ela nasceu em Santa Catarina, ela se formou em medicina na área de saúde e se especializou na área de pediatria e também na área de sanitarista. Ela era irmã do arcebispo de São Paulo, Evaristo Arnes, que se destacou pela sua oposição à ditadura militar. Foi mãe de 5 filhos, Zilda Arnes, ficou viúva em 1978. Desta maneira, ela começou a se dedicar a mais sobre os mais necessitados. E quando veio, através da fundação da Pastoral da Criança e da Pastoral dos Idosos, ela começou a cuidar dessas pessoas. Olha que bacana. Então, essa contribuição iniciou com uma brasileira que teve um olhar além do horizonte. Ela quis fazer mais do que apenas a questão do curso de medicina, né, da parte da especialização da pediatria que ela tinha. Ela transcendeu, ela foi um olhar para a geriatria também. E dentro desse espaço, hoje nas igrejas católicas, que tem até hoje, né, combater a desnutrição infantil e a desigualdade social e automaticamente a violência contra essas crianças, contra essas pessoas, né? Porque a gente bem sabe como na nossa sociedade as crianças e os idosos, eles muitas das vezes estão abandonados. Então ela teve esse olhar diferenciado. E o cunho desse trabalho da Pastoral da Criança que ela traz aqui é orientar mães sobre a questão da importância do aleitamento materno, o soro caseiro, a multimistura. Além disso, ensinar a noção de higiene e a questão da contribuição para a saúde. Olha que bacana, já desde sempre já vem se falando sobre a importância da higiene domiciliar, dessa higiene doméstica, né, desses cuidados, que nunca saiu de. E agora, nesse período de pandemia, o que mais está sendo falado sobre a importância da higienização, né, das pessoas, da nossa casa, do ambiente onde a gente vive.
E muito bacana também ressaltar que 43 mil municípios do Brasil têm instalado a Pastoral da Criança. Então, e mais de 2 milhões de crianças se tem um marco de que foi assistido ou tenha sido beneficiado pelo seu trabalho. Zilda faleceu durante o terremoto que devastou o Haiti em 2010. Mas antes de 2010, ela fez muita coisa. E até nos dias de hoje, ela deixou seu legado e muitas pessoas vêm contribuindo, né, com seu trabalho e dando continuidade a esse marco que foi iniciado do trabalho da Pastoral da Criança e dos Idosos pela nossa querida Zilda Arnes. Deixa eu ver aqui que chegou um comentário. Olha, a nossa querida Cecília Meirelles, suas poesias. No entanto, poucos conhecem sua dedicação. Deixa eu ver aqui, acho que tem mais informações. Não estou conseguindo abrir. É isso mesmo, educação pioneira no Brasil. Beleza, verdade, a nossa querida Cecília. Gente, são muitas mulheres, mas hoje eu estou trazendo também aqui muitas mulheres que viveram com um olhar sobre a questão da escravidão. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está vivendo ainda um momento de pessoas que vivem em trabalhos escravos. E essa semana eu vi uma matéria muito triste de uma funcionária uma rede de revistas aí femininas que vende cosméticos alto padrão, né, que essa pessoa tinha, né, um trabalho no Instituto da Avon, e essa mulher, ela foi denunciada porque ela tinha em sua casa uma senhora de 63 anos que era empregada doméstica. E por muito tempo essa senhora trabalhava na casa dela e já estava sem receber salário. E foi fotografado o espaço onde essa senhora estava. Um espaço bastante assim depreciativo para uma senhora estar, para uma pessoa estar. E especialmente a questão do tratamento de desigualdade por ser uma mulher negra, senhora de idade. E por ela estar fazendo um serviço que seja dito, entre aspas, um serviço primário. Né? Então, assim, chocou. Foi no estado de São Paulo que aconteceu essa notícia, esse caso, essa denúncia. E graças a Deus, alguém teve coragem de denunciar e as autoridades tomaram, né, a frente do que era para ser feito. Então, assim, a gente vê ainda nos dias de hoje a escravidão de trabalhos femininos e o que é mais triste, outras mulheres escravizando essas mulheres. Então, assim, é um olhar de sensibilidade que a gente tem que ter, a gente tem que trazer, né? E só através da educação e graças a Cecília Meirelles, como outras professoras, como outras poetas ou poetisas, que fizer sentido para vocês, como queira chamar, trouxemos pessoas, trouxemos a oportunidade para que as pessoas pudessem estudar, pudessem evoluir a sua mente, seu pensamento e progredir desse estado mental e comportamental, para que elas pudessem dar um passo à frente, terem a coragem de mudar as suas realidades. Estou trazendo aqui hoje, gente, agora a história da nossa querida Chica da Silva. Chica da Silva, ela nasceu em 1732, em 1796 ela nos deixou. Ela veio do Arraial do Tijuco, chamado Diamantina, em Minas Gerais. Nasceu de mãe escrava e de um militar português, que as abandonaram e não lhes concedeu alforria, olha só. Posteriormente, foi escrava de um médico e com ele teve um filho. Então, ou seja, desde sempre, essa mulher, ela foi renegada aos seus direitos básicos, né? Assim como muitos escravos naquela época, e a gente vê nos dias de hoje algumas pessoas tendo seus direitos renegados também. Porém, o contador João Fernandes, na época, responsável pela compra e venda de escravos, se apaixonou por Chica da Silva. E os dois viveram um romance. E para o escândalo da sociedade, Chica da Silva passa a viver como liberta e ao lado desse homem.
E isso foi um tabefe, né, na sociedade da época. Até nos dias de hoje, né, quando um homem traz uma mulher, você vê ainda essa questão da rejeição que a sociedade no início tem. E depois tem que engolir, a verdade é essa, gente. E Chica da Silva, ela teve 13 filhos com esse marido, com esse homem, né, com João Fernandes, e que foram reconhecidos pelo pai. Olha, outro tabefe, porque muitas das vezes esses homens, eles aproveitavam dessas mulheres e não reconheciam os filhos, também tinha isso. E eles foram reconhecidos pelo pai, que era algo raro na época. Chica da Silva se tornou uma senhora muito poderosa, porque imagina, olha, hoje eu estou meio toda com acessórios, ela adorava, ela era uma mulher alegre. E João Fernandes, ele fazia com que ela se sentia assim também, porque ele proporcionava acessórios, adornos para ela. Ele achava isso muito bonito, né? A história relata um pouco dessa cumplicidade de relacionamento, né? Então isso é muito bacana. Quando eu li a relação, eu falei, gente, eu tenho que trazer essa história aqui para que as pessoas saibam um pouco mais. E mesmo ela tendo posses, porque o João Fernandes ele pepitas, né, diamantes, ele era responsável por essas vendas também. Quem for professor de história, que estiver me assistindo, puder contribuir um pouco mais, fiquem à vontade também. E ele trazia muitas pedras preciosas para presentear a sua senhora. Então, assim, ele fazia essa investidura para que ela ficasse bonita. E mesmo assim, ela não era aceita pela sociedade, né? Então, por muitos anos, assim, pela vida dela, longo da caminhada, tinha alguns lugares de comportamentos tradicionais, tradições, que ela não podia entrar. Algumas casas não eram convidadas. E, inclusive, certas casas também ela não adentrava. Igualmente, ela teve escravos, mas se vestia de maneira elegante, usava suas joias e perucas, aquilo que eu falei, dos adornos, né? João Fernandes voltou para Portugal em 1970, levando consigo seus filhos homens, enquanto as mulheres ficaram com Chica da Silva aqui no Brasil, sob os cuidados da mãe, que era muito comum da época. Morreria 9 anos depois, sem nunca mais ter visto a companheira. Olha só, esse homem teve um bom relacionamento, mas teve um momento da vida que esse homem foi com os filhos e por lá faleceu, em Portugal, e ela aqui ficou com as suas filhas. Mas isso não deixou Chica da Silva baixar a guarda, porque por sua parte ela administrou bens que foram deixados por João Fernandes e assim garantiu bons casamentos para algumas de suas filhas e a sua vida, né, foi dando continuidade. Então, ou seja, ela transcendeu o tempo dela, ela foi uma boa administradora e ela conseguiu fazer com que na época, né, se tinha como referência, como molde, vamos dizer assim, o apoio para que as filhas tivessem um bom relacionamento, um bom casamento. Que na época até se tinha, né, esse olhar de que a mulher bem é uma mulher que casa com uma pessoa que a valoriza, entre aspas, com dote, que ela tenha, vamos dizer assim, boa, uma vida mais cheia de regalias, né, com conforto. Então, Chica, ela soube administrar a sua vida de altos e baixos e principalmente a questão da administração financeira. Então, isso é uma coisa que a gente deve ressaltar, porque muitas das vezes fala que as mulheres não são boas administradoras financeiras. Gente, isso não é verdade. Deixa eu ver aqui a nossa hora. Meu Deus, já se passaram quase 40 minutos. Caramba, tá passando bem rápido. Eu tenho aqui a história de Tarsila do Amaral, uma querida, uma pintora que foi desenhista e marcou época também. Eu tenho a história aqui de Carlota Pereira de Queiroz, uma médica que foi deputada. Então, assim, eu trouxe mulheres que fizeram história porque elas não só se colocaram na carreira, mas outros ramos da sociedade elas adentraram. Então, a Carlota Pereira de Queiroz foi médica e deputada. Ela quis se envolver com a política. Eu quis trazer esse recorte também, porque, gente, muito se é falado dos direitos das mulheres, mas as mulheres elas não querem se envolver com a política. As mulheres não querem, muitas das vezes, estarem à parte de uma situação onde se tem um olhar de planejamento.
Ao contrário, né? É lá que nós temos que estar para que a gente possa fazer a formação de opinião se concretizar, né? Porque ideias muitos têm, mas colocar em prática é muito mais difícil. Então, eu vou ler rapidinho aqui a história da nossa querida Carlota Pereira de Queiroz, que nasceu em São Paulo, numa tradicional família paulistana. Era professora, mas desiludida com a profissão, resolveu ser médica. Se formou em medicina pela USP. Em 1996, neste campo, destacaria como hematologista. Durante a Revolução Constitucionalista de 1932, prestou assistência aos feridos, organizando um grupo de 700 mulheres. Olha só o exercício da liderança aparecendo aqui, ó. O gosto pela luta democrática fez com que ela se candidatasse pela chapa única por São Paulo, nas eleições legislativas de 1933. Sua candidatura era apoiada por cerca de 14 associações femininas em São Paulo. Gente, 14 associações femininas. Alguma dúvida de que essa mulher tinha liderança na veia? Eu acho que não, né? Vitoriosa, seria a primeira deputada federal do Brasil. Integraria as comissões de saúde e de educação e foi autora de emendas que criava a Casa de Jornaleiro e do Laboratório de Biologia Infantil. Então, ou seja, olha aí que bacana, médica, resolveu entrar para a política e colocar em prática as ideias. É isso que eu estou falando, não é só termos as ideias, é fazermos o ensejo, né, um movimento para que essas ideias elas sejam colocadas em prática, sejam mensuradas e sejam realmente praticadas. Muito bacana, eu gosto dessa história dela. E ela participou da constituindo e elaboraria a nova Carta Magna, mas o golpe de 1937 acabou com a sua trajetória política. Durante o Estado Novo, lutaria pela redemocratização do Brasil. Não desistiu. Embora fosse pioneira na política, as ideias de Carlota de Queiroz eram conservadoras e se distanciavam de intelectuais como Berta Lutz, da década de 60. Ela apoiou o golpe de 64, que derrubou o presidente, né? De qualquer maneira, entrou para a história ao quebrar a hegemonia masculina do legislativo brasileiro, sendo homenageada com uma avenida em um busto em São Paulo. Então, ou seja, a gente tem o lado bom e o lado, às vezes, não tão bom da história, mas o que eu quero trazer aqui pra gente é que todas as vezes que a gente tenha um norte de legado positivo, que a gente tente colocar isso em prática, porque na vida é assim, existem duas balanças, mas nós é que vamos escolher, né, qual que a gente quer seguir, qual que a gente quer se referenciar. Então, meus amigos, essa está sendo um pouco da contribuição que eu estou trazendo aqui hoje. Eu vou falar um pouquinho agora da nossa querida pintora e desenhista, para a gente dar uma leve ilustrada aqui no nosso trabalho, que é da querida Tarsila do Amaral, que ela nasceu em Capivari, em São Paulo, e ela, a Tarsila, ela vem de uma família abastada, né, de propriedade de fazendas de café. Estudou em Barcelona, quando ainda era adolescente. Em 1920, vai para Paris e frequentou academias lá em Paris. Amiga da pintora Anita Malfatti, as duas correspondiam, se discutiam sobre a questão dos novos rumos da arte que estava sendo tomada no Brasil e pelo mundo. Então, ou seja, o que me chama essa atenção aqui da Tarsila do Amaral, a questão dessa conexão, né, sempre com o outro, da gente estar trazendo uma oxigenação para o nosso pensamento. E que eu sempre falo com mulheres que queiram progredir, que busquem, né, novos caminhos, alinhar força com outras pessoas, com outros colegas, outras bandeiras que elas venham a fincar, é que essas mulheres não deixem de se conectarem, né, porque o coletivo, assim como eu estou fazendo parte aqui da nossa querida academia, da ACL, o coletivo ele dá voz, né, para aquela ideia que você tem. Então, assim, muitas das vezes sozinha a gente até consegue, mas juntos nós caminhamos até mais longe. Então, Tarsila ela volta para o Brasil e Anita a introduz no grupo que reunia os grandes nomes do modernismo do Brasil. Foi o Oswaldo de Andrade
Mário de Andrade, e com isso ela começa a ter um relacionamento, né, com essa proximidade com Oswaldo de Andrade, e a ele dedica, em 1928, sua tela mais conhecida, a obra mais cara da artista brasileira, Abaporô. Foi a sua primeira exposição individual no Rio, em 1929, com essa obra, Abaporô. Então, assim, você vê que as emoções, né, elas fazem parte do nosso trabalho, do feminino, dessa humanização, não tem como deixar de fora. Então, aquela história de um trabalho bem sucedido, numa relação amorosa mal sucedida, não convém, não combina, ao contrário. A gente entra em sintonia e a gente consegue, transcender, a verdade é essa. Foi homenageada com a retrospectiva na década de 60 no Museu da Arte Moderna em São Paulo e na Bienal de Veneza. Olha que bacana. Ela marcou época em lugares onde poucos brasileiros tiveram suas obras reconhecidas. A pintura de Tarsila absorve as tendências modernistas europeias como o cubismo. Suas obras retratam as mudanças trazidas com a industrialização do Brasil e as leis brasileiras como o carnaval. Então, ou seja, é a cultura, né, do nosso país com um olhar para fora, para o mundo. Então, isso é muito bacana. Eu fico muito assim, feliz de ter tido um olhar que também saia do costume comum, né, só aqui do nosso cenário brasileiro, mas que a gente tenha muitas mulheres que, assim, elas estão fazendo coisas muito bacanas, e não só aqui nesse espaço fechado, mas para o mundo afora. Então, eu fico feliz, assim, de ter encontrado nessa busca que eu fiz, de mulheres que estão transcendendo os outros cenários da sociedade. Aqui, o colega chegou, colocou aqui chegou uma informação dele. Parabéns pelo primor de sua pesquisa. Muito obrigada, Pietro, você é um querido, né? Aí ele está colocando que as mulheres são responsáveis por muitas conquistas políticas, culturais. Eu só não estou conseguindo ler o restante, mas depois eu leio, porque não está conseguindo aqui abrir no meu celular. Mas muito obrigada, Pietro, pela sua colaboração. E realmente nós juntos, né, com os homens, com os nossos queridos, e as mulheres juntas, com certeza a gente faz um trabalho mais democrático, né, e todos crescem. Quem ganha é a nossa sociedade. Bem, meus amigos, eu estou chegando aqui, caminhando para o nosso finalzinho, não final, né, mas nossos, vamos dizer assim, a reta final. E eu tenho alguns recadinhos aqui para dar, né? Eu gostaria de saber se alguém quer colocar mais alguma coisa, podem ficar à vontade, tá bom? Muito obrigada aí pela participação de todos. E hoje eu estou trazendo aqui para que os nossos queridos, né, que estejam participando, tenham uma oportunidade de terem um mimo, né, da nossa querida CL. E nós vamos ter sorteios de brindes também. E eu estou trazendo aqui hoje, nós vamos sortear uma caneca da CL e um chaveirinho, um mimo bem querido, né? Deixa eu ver aqui o nome de algumas pessoas que estão participando. Então eu tenho duas missões. A primeira é um público interno que vai estar concorrendo a esse brinde, que já está aqui comigo os nomezinhos no potinho, já estão aqui os nomes. Eu vou fazer esse sorteio. Mas antes eu quero só dizer, gente, que todo esse material que foi partilhado aqui, esse material eu tenho ele gravado lá no meu Instagram, também tem no meu Facebook. Quem quiser rever, né, ou partilhar, que ele está fragmentado por mulheres que eu ditei aqui, fica um áudio mais curtinho, são áudios de 3, 4 minutos, acho que 2, 3 minutos no máximo, e fica até mais fácil de partilhar, né, o conteúdo e encaminhar para quem se interesse, né? Então fica a dica aí e recomendação. E só para fechar também, eu quero dizer para vocês que homens, mulheres, jovens, meninos e meninas, moças, rapazes que me assistem, valorizem
a educação como agente de transformação, porque através da transformação do nosso interior, da nossa mente, nós conseguimos transcender, né? Seja qualquer contexto que a gente esteja inserido. Então, assim, a questão da educação, ela realmente é transformadora e ela possibilita você atravessar a ponte da dificuldade, tá? Então, sem muita enrolação, agora eu vou para o nosso sorteio final. Bem, deixa eu ver aqui, os papéis já estão cortados. Deixa eu tirar um nomezinho. Sorteando a KL. Nós estamos aqui com o nosso querido contemplado do dia, da manhã, ó, Mauro Rocha. Deixa eu ver se está dando para ver o nome. Acho que deu, né? Querido Mauro. Foi contemplado do sorteio da nossa caneca. Parabéns, Mauro. Vamos entrar em contato com você para poder você pegar seu brinde. E agora tem um outro sorteio para quem estivesse participando aqui ao vivo. Nós estamos aqui com o nosso querido tocando. E o Mauro também está presente, então vamos lá. Então são 3 pessoas aqui ao vivo. Colocando aqui os nomezinhos para a gente fazer o nosso destaque ao vivo. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui os 3 nomes. Ó. Rafael. Quem sabe faz ao vivo. Novamente o nome do nosso querido. Opa, acho que aqui tá dando para enxergar. Nosso querido Pietro. Sortear aqui. Vamos ver quem foi sorteado da manhã. Nosso querido Pietro foi o sorteado com o nosso chaveirinho. Então, meus amigos, já está aqui guardadinho o nome, vamos entrar em contato com vocês, tá? Eu desejo ter contribuído aí pra manhã cultural de quem pôde me assistir. Eu quero agradecer a todos a participação e eu desejo do fundo do meu coração que vocês tenham uma semana de paz e com muita cultura, muito amor e gratidão, né, por essas pessoas que fizeram história na nossa literatura, na nossa educação, na nossa política, e que a gente possa ter esses feitos positivos como referência, né, para que a gente possa ter possibilidades também de contribuir para que a gente tenha uma sociedade cada vez melhor. Um grande beijo, vou ficando por aqui. O nosso programa vai chegando ao final. E lembrando que todo sábado nós temos, a partir das 10 horas, aqui o nosso Cruzeiro em Letras. Cada sábado é um membro do coletivo da ACL que faz parte, vem e faz a sua contribuição aqui, faz a sua partilha, a sua troca de experiência. E que você que está nos assistindo, mesmo que não seja ao vivo, que vá assistir depois, não deixe de participar, compartilhe o nosso material e vamos levar a cultura para que a gente possa transcender as barreiras, né, da ignorância, do racismo, do sexismo, do machismo, e que a gente consiga
não vou dizer eliminar definitivamente, porque isso aí é uma luta aí que ainda vai, ainda por muito um tempo, mas que a gente possa deixar a nossa contribuição para que todas as formas de agressão sejam eliminadas, sejam erradicadas, tá? Porque, erradicadas, aliás, porque nada disso faz bem para o nosso progresso da nossa sociedade. Um beijo, queridos. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Fiquem na paz. Até a próxima.